Salve, salve loucos do bando, como vocês estão? Wesley aqui. Dessa vez eu tô aqui para fazer o pós-jogo, porque o Coringão tá engrenando, tá jogando bem, então o Filipinho foi deixado de escanteio. Brincadeira, ele volta no próximo pós-jogo. E estamos aqui para falar dessa vitória do Timão 3-0 em cima do Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. O Corinthians assume agora a liderança do grupo, né? E faz uma Copa Sul-Americana bem digna, cara. Uma coisa que faltava muito nos outros anos, né? Que o Corinthians estava fora da Libertadores, ou até mesmo quando o Corinthians foi para a Libertadores e ficou em terceiro lugar, sofria muito na Sul-Americana. Não fazia assim um papel muito bonito, né? Passava ali nas eliminatórias de maneira muito sofrida e não convencia, não pegava corpo durante a competição, o que a gente está vendo agora. Bom, falando do jogo de hoje, o Corinthians começou o jogo como vinha nas outras partidas, ou seja, um time de muita intensidade, muita vontade e de muitas falhas defensivas. E acho que o lance que deixa isso claro foi a falha do Carlos Miguel numa saída ali de bola, onde acabou depois fazendo uma boa defesa num ataque do Racing. Então o Corinthians ele é um time que agora aparentemente achou uma boa dupla de volantes, que é o Breno Bidon junto com o Ranieri, e isso trouxe uma consistência, só que o entrosamento ainda é muito necessário. Então o Corinthians ainda sofre muito, tem muitas falhas defensivas, principalmente, né, por causa desse entrosamento dos volantes. A dupla de zaga está melhorando, né, e está evoluindo a cada jogo e, na minha opinião, graças aos laterais, né. Você tem o Hugo, que é um lateral fraco, fez uma partida ok hoje, né, não foi uma ótima partida, foi uma partida ok, mas é um lateral abaixo dos outros jogadores do elenco. E também por causa do Fagner, né, que acaba subindo bastante. Mas tirando isso, o Corinthians ele tomou as ações do jogo e demonstrou, além de muita vontade, muita efetividade hoje. O ponto principal vai para a dupla de meios, né, que o Filipinho e o Léo vem falando bastante sobre o jeito do Corinthians jogar, o jeito que o Antônio Oliveira deveria mudar um pouco a formação do 4-3-3, desse jogo com extremos, para jogar com dois volantes, dois meias e dois atacantes. E hoje o Corinthians ele funcionou bem assim. Funcionou bem principalmente porque tinha, né? Óbvio, numa formatação com pontas para que o Wesley pudesse jogar na ponta, mas com jogadores que de origem vêm aí do meio. Teve ali a presença de dois meias de ofício, né? Que seria o Rodrigo Garro e o Igor Coronado. O Rodrigo Garro que fez um belíssimo gol de falta, que foi o primeiro gol do Corinthians. E depois, se eu não me engano, 2 minutos depois, o Corinthians já fez 2-0. Igor Coronado, que acordou hoje de manhã e resolveu calar todas as críticas a seu futebol, né? Que partida do Coronado, uma partida muito boa, um jogador que demonstrou muita vontade e muita, como eu posso dizer, muita ânsia de fazer um gol e de se provar, né? Ele já estava muito bem na partida, fez um primeiro tempo ali digno de Jadson, do Prime Jadson 2015, uma partida muito boa, até o Léo comentou no grupo que lembrou muito ele, o Jadson, né? Que ele lembrou muito o Jadson, e fez uma partida muito boa nesse sentido. Principalmente, e o que me chamou bastante atenção foi que depois do gol do Coronado, que foi um gol assim espetacular, um dos gols mais bonitos que o Corinthians fez nos últimos anos. Um gol ali onde ele pegou a bola no meio-campo, tirou o zagueiro, depois tirou mais um jogador e bateu ali, chapou no cantinho. Um belíssimo gol. Depois desse gol, o Coronado ainda participou em mais ações defensivas buscando o arremate. Então o Corinthians poderia ter feito 4, poderia até mesmo ter feito 5, né? Então uma partida muito boa nesse sentido do Igor Coronado, que agora coloca uma pulga, né? Um problema bem bom na cabeça do Antônio Oliveira, né? Muito se diz, né? E se disse essa semana na imprensa que o Antônio Oliveira não gostava do futebol do Coronado. Então a gente vê, né? Até que ponto essas informações são realmente informações, são verdadeiras ou são apenas opiniões para justificar que o Coronado vinha tendo uma pouca minutagem, que oficialmente isso aconteceu porque o jogador se lesionou, né? Desde que chegou no Corinthians teve as lesões. Então a gente vê agora o Coronado desempenhando muito bem, mesmo sem ritmo de jogo, e a gente espera para ver como que o Corinthians vai se comportar nas próximas partidas. Hoje uma partida excelente do Corinthians, um 3-0 muito sólido, muito merecido, apesar dos erros defensivos, o time soube se postar muito bem. E também deixar aqui, né, um lembrete especial para a despedida do Paulinho, né? A gente foi surpreendido que o Paulinho não ia renovar com o Corinthians e esse seria o último jogo dele com a camisa do Corinthians na segunda-feira.
no final do domingo, né, para segunda-feira, começaram os rumores. Isso aconteceu, teoricamente, porque o Corinthians fez uma proposta de renovação por mais um ano com o Paulinho, mas com uma diminuição salarial, o jogador não aceitou e agora ele segue, né, em outro clube. Paulinho é o último remanescente da geração de 12, geração que foi campeã brasileira, campeã do mundo, campeã da Recopa, campeã da Libertadores, e é um jogador aí que foi extensamente aplaudido pela Fiel na Arena e que também deixou um depoimento muito emocionante aí nessa sua saída. E tem uma coisa que eu estava comentando com o Filipinho, que muitas pessoas falam, né, principalmente as pessoas que querem ver renovação dentro do elenco do Corinthians, que elas falam que, graças a Deus, acabou a geração 2012, agora é o início de uma nova era. Mas não é bem assim, viu, pessoal? Pelo menos na nossa opinião aqui dos loucos do bando, o ano de 2012, a geração 2012 tem que ser extremamente lembrada, porque os feitos que foram realizados naquele ano, nenhum outro time brasileiro conseguiu repetir. Então, não pode nós, torcedores do Corinthians, querer diminuir o ano de 2012 ou jogadores presentes em 2012 por causa de uma fase que esse jogador esteja em 2024. Então, realmente, o Paulinho não teve uma proposta de renovação à altura do que ele julgava merecido por causa das lesões que acompanharam ele. E essa última passagem do Paulinho pelo Corinthians realmente foi bem abaixo do que ele entregava, principalmente por ele ser um jogador muito privilegiado fisicamente. Então, nessa parte ficou devendo bastante e agora segue a carreira sendo eternizado para sempre como um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Lembro quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, saiu uma propaganda onde falava que esses jogadores jamais morreriam porque eles sempre seriam lembrados. Então, o Loucos do Bando faz a parte dele de lembrar esses grandes ídolos. Bom, gente, Corinthians primeiro do grupo, uma vitória ótima em cima do Racing. Corinthians jogando muito bem e vamos ver como o Corinthians vai se comportar na próxima partida, beleza? Deixa seu like, se inscreve aí no Loucos do Bando, passamos de 1000 inscritos e fica ligado aí nos nossos vídeos de pós-jogo, de pré-jogo, os vídeos especiais com o Filipinho do lá na Arena, os vídeos de notícias, os vídeos de opinião, que também tem a presença do Léo. Então fica de olho aí, tamo junto, vai Corinthians sempre, é nóis!